Oi, eu sou o Arley Oliveira da Playcode e no vídeo de hoje eu vou te contar as 3 vezes que a falta de domínio do inglês ferrou com a minha carreira de programador. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de aprender inglês na adolescência, que é a melhor idade para se aprender. O meu único contato com inglês nessa época foi no colégio mesmo, escola pública, ali nas aulas de inglês, aquela enrolação toda ali, e você sabe que é muito difícil aprender inglês assim. E outro problema é que na minha época não tinha internet, e não era, o acesso ao inglês, ao idioma inglês, não era tão fácil igual é hoje por causa da internet, vídeos, filmes, desenhos, livros. Hoje em dia o acesso é muito mais fácil. Na faculdade eu também tive muita dificuldade por não saber o inglês. Tinha as aulas de inglês, que eu sempre ia muito mal nas provas. Para você ter ideia, eu não me orgulho disso, mas eu tive que colar na prova final para eu conseguir passar nessa disciplina na época da faculdade. Senão realmente eu não teria conseguido a nota final ali para eu conseguir passar na disciplina de inglês. Então na época do colégio, da faculdade, eu acabei me virando e o objetivo ali foi alcançado, que seria tirar nota na prova. Infelizmente, naquela época eu não tinha noção da importância do inglês. E isso mudou radicalmente depois que eu arrumei meu primeiro emprego trabalhando como programador numa empresa grande, uma fábrica de software. Aí que eu vi que realmente eu tinha vacilado no passado e não ter estudado inglês como eu deveria ter estudado, ter me dedicado. Então, apesar de conseguir me virar com leitura mais ou menos naquela época, sempre fazia falta, porque eu precisava às vezes ler livros em inglês, esse tipo de coisa, e a empresa fornecia os materiais em inglês. Então sempre foi uma grande dificuldade. É aí que chega a primeira vez que realmente não saber inglês ferrou com a minha carreira. A primeira vez foi quando eu trabalhava nessa empresa que eu disse, né? E o meu chefe chegou para mim e perguntou, e na época eu já trabalhava com banco de dados, SQL Server, e o meu chefe me perguntou se eu tinha interesse em tirar uma certificação da Microsoft. E a empresa pagaria a prova, a gente só precisaria estudar mesmo, e depois, se eu conseguisse tirar a certificação, a empresa daria pra gente um certo aumento. Então é claro, eu topei o desafio e tal e comecei a estudar. E de repente eu descobri que todos os livros para certificação estavam em inglês. Então a minha primeira dificuldade foi essa. Eu também descobri que a prova da certificação era toda em inglês. Então só o meu inglês meia boca não ia me ajudar a tirar a certificação. Então nessa época eu comecei a estudar bastante inglês ali na correria. Eu me lembro que eu tinha um livro digital, um PDF no meu computador. E as palavras que eu não sabia, eu ia olhando ali no dicionário eletrônico e tal. E aos poucos eu fui melhorando o inglês nessa época. Então o resumo dessa história é que apesar de ter aprendido um pouquinho de inglês ali, através do dicionário e tal, eu não consegui nem chegar a fazer a prova. Era um livro ali com mais de 400 páginas, tudo em inglês, e infelizmente eu perdi essa oportunidade de tirar uma certificação e ganhar um aumento simplesmente porque eu não sabia inglês, não dominava o idioma inglês. A segunda vez que não saber o inglês prejudicou minha carreira foi quando eu perdi a oportunidade de trabalhar na Dell, em uma fábrica lá em Porto Alegre, se eu não me engano. Então fazia parte do processo seletivo conversar por telefone em inglês com o recrutador. Então eu vi colegas meus participando desse processo seletivo e alguns até conseguiram realmente passar na entrevista, se mudaram de cidade e tal. O salário era bem melhor na época. E infelizmente eu fiquei só observando, porque eu não tinha a menor condição de conversar por telefone em inglês. Então essa foi a segunda vez que realmente eu tive aí um atraso na minha carreira por não saber inglês. E a terceira vez que não saber inglês prejudicou muito a minha carreira foi quando eu já tinha me formado da faculdade, eu estava cursando a pós-graduação, Design e Interação. Então lá em um dos trabalhos de uma das disciplinas, a gente desenvolveu um projeto para a Mozilla, que é a fabricante, né, a criadora do navegador Firefox. Ela é uma empresa lá do Vale do Silício. Então a gente fez esse trabalho que era como se fosse um concurso, né, criado pela Mozilla e com universidades do mundo inteiro participando. E eu tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho, que no caso era uma ideia de um plugin para o Firefox, né, uma extensão para o Firefox. Eu tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho diretamente para o pessoal da Mozilla lá no Vale do Silício, através de teleconferência. E infelizmente eu fiquei travado na hora, eu não dei conta de fazer essa apresentação. Então na época eu fiquei bem chateado porque mais uma vez aí, né, por causa do inglês, eu perdi uma oportunidade aí de dar uma alavancada na minha carreira. Realmente conversar com o pessoal lá da Mozilla e quem sabe até uma oportunidade de trabalho.
Então, como você pode ver, né, a falta do inglês realmente foi uma pedra no meu sapato no início da minha carreira aí. Depois dessa terceira vez aí que eu fui prejudicado, né, de alguma forma por não saber o inglês, eu finalmente resolvi tomar vergonha na cara e virar o jogo realmente. Ah, não, agora eu vou estudar inglês. Então, logo depois desse caso da Mozilla, eu me matriculei em uma escola e comecei a estudar inglês, comecei a baixar vários podcasts para ir ouvindo o dia todo. E junto com esse estudo intensivo, eu defini uma meta que eu iria para os Estados Unidos para praticar o inglês lá. Então, nessa época, além de estudar muito inglês, eu comecei a juntar uma grana para conseguir viajar. Então, depois de estudar inglês de forma intensiva durante 2 anos, eu ainda ficava naquela dúvida se eu realmente teria condições de viajar tal e conversar com o pessoal lá. E durante a viagem eu vi que sim, eu consegui realmente fazer amizade. É lógico que não é o melhor inglês do mundo, mas eu consegui me comunicar, me virar tranquilamente durante os 2 meses que eu fiquei lá. Então, concluindo esse vídeo, qual a mensagem que eu quero trazer para você? Não deixe para você perder uma oportunidade de emprego ou uma oportunidade para ir para fora, para você aí sim começar a estudar inglês. Não, comece a estudar inglês hoje. Inglês, sem dúvida nenhuma, é uma das principais habilidades para todo programador. Para todo mundo que trabalha com tecnologia, inglês é essencial, é obrigatório. E não é só o inglês técnico, não. Muita gente usa, né, o inglês técnico como muleta mesmo. Acha que só saber ler, escrever ali mais ou menos resolve. Não, você tem que conversar. Você precisa do inglês fluente. Para quando surgir uma oportunidade de entrevista em inglês, você dá conta. Para quando surgir a oportunidade para viajar para fora, você dá conta também. Eu não tenho dúvida nenhuma que o programador que domina o idioma inglês e que é fluente em inglês, ele tem muito mais oportunidade. É muito comum as empresas fora do Brasil contratarem brasileiros para trabalhar remotamente. Então, para trabalhar em casa, prestando serviço, desenvolvendo sistemas para empresas de fora do Brasil. Eu vou até colocar aqui no vídeo, eu recebi um e-mail com oportunidade de emprego de uma empresa de fora do Brasil, oferecendo R$20 mil na época para um programador trabalhar remotamente em casa. Eu vou colocar a imagem do e-mail aqui para você não achar que é mentira. Então, as oportunidades são muitas. Tem empresas nos Estados Unidos que trabalham exclusivamente com programadores de forma remota. Então, a empresa não tem escritório. Todo mundo trabalha de forma remota. Então, se você sonha em algum dia ter essa liberdade de trabalhar em casa ou em qualquer lugar do mundo, o inglês, sem dúvida nenhuma, é obrigatório também para você. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha dado um clique aí na sua cabeça e realmente você tenha decidido fazer essa virada. Porque você não pode deixar mais para depois, tem que ser agora. Aproveita essa virada de ano aí e define isso aí para você, dominar o idioma inglês nos próximos 2, 3 anos. Eu sei que é um pouco demorado, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Perder boas oportunidades de trabalho dói muito mais do que você estudar todo dia um pouquinho, meia hora, 1 hora de inglês. Vai por mim, eu sei que eu tô te falando. Eu perdi, não foi 1 nem 2, foram 3 oportunidades boas que eu perdi por causa que eu não sabia inglês naquela época. Então, se você decidiu aí virar o jogo, eu quero te fazer um convite para participar da semana Inglês para Todos, que é criada pelo professor de inglês Paulo Barros, e ele vai liberar uma série de vídeos onde ele explica de forma detalhada como você pode acelerar o aprendizado de inglês. É muito legal, eu acompanho o Paulo Barros há bastante tempo e vale muito a pena. Eu vou deixar o link aí na descrição, você clica, se cadastra e você vai receber esses vídeos nos próximos dias. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha sido útil de alguma forma. Se gostou, dê um like, dê o seu feedback aí nos comentários e compartilhe com seus amigos. Grande abraço, até mais e tchau!